Claquete! Bem, amigos do Conselho Jedi São Paulo, eu sou o Marcão. Eu sou o Zé. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a força. Roda a vinheta. Será que nós vamos ter budget para a vinheta? Quem sabe um dia. Vamos ver. Voltando! Então, galera, como nós prometemos, vamos falar sobre a força. O que é, qual é a percepção do pessoal no universo expandido, no universo dos filmes, no antigo universo expandido, no novo universo expandido, e aquilo, né? Nada engessado, nada definido. Nós estamos aqui para teorizar, ok? Zé, o que é a força? Cara, segundo a primeira visão de força que a gente tem, né? É com o episódio 4, né? Primeiro filme de Star Wars, que o Obi-Wan chega e fala pro Luke que a força é um campo de energia que nos rodeia, nos penetra e une a todos, né? Perfeito. Como o próprio universo dos filmes e expandido, novo ou antigo diz, a força é um campo perceptivo por aqueles que são determinados como sensitivos da força, né? As pessoas que têm essa afinidade com ela, conseguem percebê-la, conseguem senti-la, né? Os dois maiores expoentes que nós temos informação através dos filmes, quadrinhos, livros, videogames, etc., é a Ordem Jedi e a Ordem Sith. Perfeito, cada um expoente do seu respectivo lado. Sim. Os Jedi do lado sombrio. Os Jedi do lado sombrio? É que na verdade eu sou um agente do Palpatine. Power! Unlimited Power! Os Jedi do lado iluminado e os Siths do lado sombrio. Perfeitamente, Zé. Então, seguindo o que cada uma dessas duas ordens, na verdade, como cada uma dessas duas ordens vem à força, nós vamos tentar explicar mais ou menos aqui o que a gente entende. Que não é muito. Não é. Né? A gente não detém conhecimento. Exatamente. Até porque tá tudo mudando. Né? Tudo mudando. Com as novas organizações da Lucasfilm pós-venda, tudo é possível agora. A história ela pode ser mudada a qualquer momento. A qualquer momento. Isso aí não existiu não. A gente não vai considerar, isso aí a gente pode usar. Então a gente nunca vai saber o que vai surgir, nem se é o interesse explicar isso que a gente vai tentar fazer agora. Né? Exatamente, exatamente. Então, o lado iluminado da força é o lado seguido pelos Jedi e alguns outros sensitivos que não utilizam para o mal. Né? É um lado que, como os próprios Jedi dizem, eles são mantenedores da paz, de justiça na galáxia, né, de um modo geral, e eles utilizam isso para o bem-estar do terceiro, o bem-estar do próximo. Altruísmo, né? Exatamente, o verdadeiro altruísmo. Já o Sith usa para ganho próprio, ideias egoístas, né? Apenas para o seu próprio bem, sem pensar no bem dos outros. Exatamente. Então, seguindo essas duas visões bastante contrárias, nós conseguimos entender o quê? Que provavelmente, né, desde o primórdio, desde que algumas pessoas se reuniram para falar sobre a força, né, não sei nem se eles chamavam já ela como força há trocentos mil anos atrás, pode ser que ela tenha outro nome, eles já não tenham entrado em comum acordo ali. Né? Sim, já houve divergências. Exato, podem ter pessoas que entenderam que simplesmente era um direito dela utilizar para o que ela bem entendesse. Sim, né? sim. E outros que falaram, não, peraí, agora a gente tem que usar os nossos poderes para ajudar quem não tem. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, eu diria o grande tio Ben. Né? Rest in peace. Legal. Então a gente já percebe que essa visão dualizada da força já existe desde os primórdios na história do universo. Né? O que ela nos traz? Né? Uma grande dúvida. Afinal de contas, existem dois lados na força? Dá para classificar a força com lados, né? Exatamente. Ou a força, como a própria Ordem Jedi já categoriza ela, é um campo energético, né? Por ser um campo energético, teoricamente ela seria neutra. Né? E aí, por ela ser neutra, o que dita os rumos da utilização são sensitivos. Exatamente. As pessoas que conseguem sentir este campo melhor do que outras pessoas. Com certeza, existe essa grande possibilidade. O universo expandido aborda isso muito bem, né? Onde nós vemos grandes organizações, ou grandes ordens, né? Que são não contrárias aos Jedi, aos Sith, mas que coexistem, né?
de repente locais mais afastados, mas você sabe que elas estão lá. De repente não entrando em conflito com nenhuma das duas grandes ordens, né, os Jedi e os Sith, mas elas estão lá. Existem. Tais como as Bruxas de Dathomir, Barandô, as Night Sisters, Gensarai. Gensarai, exatamente. Se a gente for ficar falando aqui, tem pelo menos umas 10, 15 ordens que são de usuários da força, né? Com a sua própria visão, a sua própria história, a sua própria riqueza de detalhes. De repente uma visão sobre a força que eu não vou dizer que é maior ou melhor que a dos Jedi ou dos Sith, mas que de repente eles conseguiram pegar algo que faltou a essas duas grandes ordens. Pode ser, porque é não. possível, Uhum. né? O que a gente entende, particularmente, pouco antes de começar esse vídeo, eu e o Zé a gente começou a conversar, a discutir o que nós vamos abordar, etc e tal. A ideia não é ficar um vídeo longo pra vocês, porque coisa chata, aquela coisa de, pô, eu quero assistir um vídeo ali de 5 minutos sobre o que é a força, etc e tal. 6, Cara, o mundo é assim, né? Rápido, dinamismo, etc e tal. Então a gente não quer arrastar aqui, não quer prolongar muito. Como a gente já fez na primeira tentativa. Primeira tentativa teve mais de 30 minutos no vídeo. Fantástico, fantástico. Essa daqui eu acho que é a terceira tentativa que nós estamos tendo. É. Tirando o ensaio, Sim, aquela coisa e tal, firmeza. Mas é isso. Então, o que a gente entendeu a princípio? Que existe uma grande dúvida sobre o que seria a força. Sim. Essa acho que foi a única coisa que a gente concordou. O que é a força? Não sei, vamos teorizar então. Exatamente. Esse é o intuito desse vídeo, por sinal. É teorizar o que é a força. Eu acredito sim que ela é dualizada. Ela tem dois lados, o lado iluminado e o lado sombrio. Já eu, José, acredito que a força é um campo de energia neutro, porém com potencialidades a serem exploradas. E a forma como você a utiliza vai definir se você está classificado como lado sombrio ou lado iluminado. Em resumo, ela não teria lado nenhum. Sem lados, sem lados. Exatamente. O que é legal de você ter quando esse a gente tipo de fala diálogo, da força, né? Porque existem facções sim, opostas, né? Sim, exatamente. Então, entendam bem, nós não estamos falando de Jedi e Sith, nós estamos falando de força a exclusivamente. força, isso. Né? E nós temos visões dentro das duas ordens mesmo que se contradizem. Sim, muito. Né? No episódio 1, por exemplo, nós temos a Ordem Jedi que vê a força como um campo energético. E nós temos o Qui-Gon que vê a força como um ser vivo. Ele mesmo usa no filme o termo Living Force, né? Força viva. A força viva. Sim. Ele cita as midi-chlorians, que eu particularmente gosto muito das midi-chlorians. Elas são boas, elas são boas. São super legais. São, assim, fazer um happy hour ali na sexta-feira, então, pô, demais. Acontece que a partir do momento que colocou midi-chlorians, que foi o que você tinha dito no primeiro vídeo, que não vai aparecer pra vocês porque ficou uma bosta, ficou um lixo, né? Mas justamente é uma tentativa de dar uma explicação científica, né? Para aquilo que antes era uma coisa mais religiosa, teórica, né? Até misticista, né? Sim, Até misticista. sim. Então, por exemplo, eu gosto muito das midi-chlorians porque o Qui-Gon explica mais ou menos ali a relação dos usuários da força com ela através das midi-chlorians. As midi-chlorians, elas não são a força, elas são uma ponte. Elas são uma ponte de contato. Exatamente, entre essas duas pontas. O que define que você é sensitivo ou não é... Porque quantidade. A quantidade facilita a ponte, né? Claro. Porque se você for pensar, tem gente com poucos midi-chlorians, mas que são sensitivos, né? Então, se a gente seguir o que o Qui-Gon diz, que na verdade as midi-chlorians nos ajudam a entender, né, os desígnios da força, a vontade da força, ou que nós conseguiremos ouvir a força, será que de repente a quantidade de midi-chlorians impacta nessa transmissão de informação? Com certeza, se você for pensar que o Anakin até então era o cara que tinha mais midi-chlorians e ele fez tudo o que fez, né? Quanto mais acesso à informação, se você não tem uma mente boa, você vai acabar fazendo alguma besteira. Com certeza. Se você não souber conviver com essas vozes que tem na sua cabeça. O próprio Anakin é um exemplo da força viva. Sim. Né? Se nós considerarmos a teoria do Qui-Gon, que depois foi até adotada pelo Yoda no pós-Ordem 66. Sim, sim. Né? Então a gente percebe ali no episódio 5, a hora que ele começa a explicar pro Luke que a força tudo envolve, tudo penetra, nananana, a gente percebe que ele passou
a seguir ali o caminho do Qui-Gon Jinn. Sim. Né? Então, o Anakin Skywalker ele é um exemplo maior de que, de repente, a Força Viva seja a forma mais próxima de entender a Força. Né? Por quê? Afinal de contas, a Força estava em desequilíbrio, né? Segundo diz a profecia. Uhum. A Força estava em desequilíbrio e ela encaminhou o escolhido para equilibrar. Então a gente vê a ação de um ser consciente atingindo o mundo físico. Sim, sim. Né? Se for uma coisa que ele fez, foi atingir o mundo físico. Os desígnios da Força. Os desígnios da Força, exatamente. Então, basicamente, o que a gente concordou em discordar foi justamente essa questão. Existem lados, não existem lados. Né? Não tem como bater o martelo nessa situação, porque o antigo universo expandido, que tinha mais informações, ele não existe mais. Uhum. Talvez o novo universo expandido resgate muitas coisas, ou como o próprio Zé falou, eles acabem não trazendo nada, não abordando essas mas questões. Mas agora que você está falando nisso, já me surgiu uma coisa. No episódio 3, o próprio Yoda fala pro Obi-Wan, eu consegui contactar uma pessoa me contactou, seu antigo mestre, Qui-Gon Jinn. No reino dos mortos da Força. Então, aí justamente, mas a ideia do Obi-Wan, no episódio 4, não é igual a do Qui-Gon Jinn, se você for pensar em Living Force. Exatamente, ele continuou com a visão antiga. Provavelmente, ou não foi muito bem pensado isso na hora de fazer. O próprio Yoda falava do Obi-Wan Kenobi, ele dizia, esse daí sempre em busca de aventura, sempre em busca de agir antes de pensar, sim, não é isso que um Jedi preza, etc e tal. Que não é algo que a gente imagina vendo o Obi-Wan do episódio 2 e 3 ali, pelo menos, que já é mais mestre, né? Mais já tá com barba, Exato. Você vê que no episódio 1 ele não tem barba. Ele é todo eufórico. Tá com aquela testosterona lá, né? Aí chega no episódio 2 ele já ganha a barbinha, já adotou o Anakin como seguiu ali como o papel do mestre. Sim, né? Sim. Então, lógico, os filmes vão ter momentos que eles vão contradizer um ao outro. O episódio 7, teoricamente, está contradizendo o episódio 6. Que é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Que tecnicamente, se existe equilíbrio... Não existe mais o lado sombrio. Então, como é que ele surgiu de novo? Exatamente. Pode ser que a teoria que o Zé defende seja acertada. O lado negro não existe, mas sempre vão existir usuários da força que utilizam ela para o mal. Sim. Né? É um assunto que dá pra gente delongar aqui por dias, por horas. A gente percebeu aqui nas tentativas que a gente fez de filmagem que, cara, dá pra se perder em 1 hora de papo fácil. Dá pra conversar num bar. Dá pra conversar. Ixi, dá pra vai embora. Bastante. Inclusive, de repente é legal a gente abordar esses assuntos separadamente, mas pro futuro. Mais pra frente, se o povo aderir à ideia. Claro, a ideia do canal é justamente essa. A gente vai falar sobre aquilo que vocês querem ouvir. Se de repente vocês falarem assim, Marcão, legal, mas a gente não quer saber essa pegada filosófica. A gente quer entender melhor a atitude de tal personagem em determinado momento. Sim. Bacana. Vamos lá, Zé. Vídeo e vamos embora, entendeu? A ideia é essa, a ideia é vocês ajudarem a gente, né? E através dessa relação, dessa troca de ideias, todo mundo aprender. Ou pelo menos ganhar o norte. Ou pelo menos ganhar o norte, né? Até que nos digam o que é realmente ou então, verdade. Começar a criar o senso crítico, né? Exatamente, que esse é o mais importante de tudo. Fantástico. Zé, últimas palavras? Por que acabou? Tá na hora, senão o cara vai embora. Clica aqui, compartilha aqui. Não, eu tô sem referência, Marcão. Tô sem a referência aqui. Tô sem a referência, não consigo ver onde eu tenho que falar. Mas é basicamente isso, né? Esse canal que a gente tá fazendo agora, né? É justamente para criar, tipo uma midi-clone. A gente vai criar uma ponte entre vocês fãs e a gente fã-clube, trazendo assuntos que vocês gostariam de ouvir, é claro, e tentar fazer isso de uma maneira mais descontraída possível, né? Porque... Exatamente, nada aquela coisa formada, trabalhada. Vocês vão ver que as primeiras edições vão ser isso aí que vocês estão vendo agora. Cara, não espera muita coisa, assim, né? Tenta seguir o conteúdo. Porque pela capa do livro... se você for julgar pela capa, né? Você vai falar, pô, vou... Esses caras não vou comprar. Tem que ler a sinopse. Ler a sinopse você vai entender. Ou então segue o conselho do amigo. O amigo falou, eu assisti e é bom. Por mais que você não acredite ali nos primeiros 2, 3 minutos.
Vai que, né? Vai que. Vai que. Se você chegou até agora, inclusive, estamos felizes, né? Meu, muito a gente obrigado. conseguiu prender a atenção do cara, né? Agora, se não Então, conseguir- gente, ó, seguindo. Se curtiu, compartilha, comenta, sugere e vamos trocando ideia, porque eu acho que daqui pra frente a gente só tem a trazer assuntos muito mais legais, Sim, né? E essa troca de informações, cara, eu vou adorar fazer isso E com com vocês. essa recente compra que teve da Lucasfilm, né, a tendência é cada vir vez mais conteúdo. assunto, mais conteúdo a ser discutido, né? Então a gente tem que aproveitar esse momento, porque a gente como fã ficou esperando quanto tempo? Ah, do episódio 5 pro episódio 7 foram 12 anos? Do 5 Não, 10 seis. anos. 10 Seis? anos. Do episódio 3 pro episódio... É, porque já tinha o episódio 4, 5, 3, 6. foram 10 anos, cara. Então 10 anos só vivendo de livro. De livro, de quadrinho, de Quadrinho. jogo e dos filmes. E agora a gente está podendo trazer a nova geração para a telinha do cinema, né, para dar uma olhada, Exato. ver o que é Star Wars, né? E através disso sempre abordar algum tema diferente. Com certeza. Gente, nosso muito obrigado. O Conselho Jedi de São Paulo vai ficando por aqui. Até mais. Até mais.